Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Olha que legal essa questão que eu trago para vocês. Qual é a metade de 16 elevado à décima potência? Convido você a tentar resolver, deixar para mim nos comentários aí o seu palpite e, claro, vem acompanhar comigo a resolução dessa questão e de outras também que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje, beleza? Se você for novo aqui no canal, se inscreva para você poder acompanhar aí todos os vídeos que eu vou trazer para vocês. Trago vídeos diários para vocês, tá bom? E se você puder curtir esse vídeo, vai ajudar bastante aqui o canal, tá bom? Agora vamos resolver essa questãozinha. Temos aqui uma pequena frase, né? Qual é a metade de 16 elevado à décima? Faltou só uma interrogação aqui, né? É uma perguntinha. A gente tem que calcular a metade desse valor aqui. Existem algumas formas de se pensar isso. Eu poderia multiplicar o 16 por ele mesmo 10 vezes, né? Usando a definição da potenciação, ou eu posso usar alguma propriedade, tendo em vista que as alternativas estão aqui todas em potência. Eu vou usar o seguinte, primeiro eu vou escrever o problema, né? 16 elevado à décima. E aí eu vou calcular a metade disso. Divide por 2, certo? Beleza. Agora eu vou pensar o seguinte, eu quero usar as propriedades da potenciação. E se você lembrar das propriedades, elas precisam pelo menos ter as potências de mesma base para poder se relacionar. Principalmente essa aqui a gente está vendo uma divisão, né? E na divisão a gente só relaciona as duas potências quando tem a mesma base, ou quando tem o mesmo expoente. Mas nesse caso, a base é mais fácil de se transformar. Venha junto comigo. 16, se a gente fatorar esse 16, a gente vai dividindo por 2, né? Aqui fica 8, divide por 2 fica 4, divide por 2 fica 2, divide por 2 fica 1. A gente encontra que o 16 na sua forma fatorada é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em outras palavras, 16 é igual a 2 elevado à quarta potência. Percebo que eu transformei o 16 em uma potência de base 2. E aí agora eu vou fazer essa substituição aqui na minha expressão. No lugar do 16, vou colocar 2 à quarta. Para fazer isso, gente, eu preciso colocar os parênteses, tá? Porque isso aqui tudo que é o 16, né? Eu estou fechando aqui uma coisa que tem um valor só, 2 à quarta, 16. E aí eu vou ter que manter esse 10 aqui fora, dividido por 2. Muito bem. Na potenciação, existe uma outra propriedade também, chamada de potência, na onde a gente vai multiplicar esses expoentes aqui, ó. 4 vezes 10. Certo? Vai ficar da seguinte forma, 2, que é a minha base, se mantém, 4 vezes 10 é 40. E aí fica assim, tudo isso dividido por 2. Percebam que nesse ponto a gente consegue resolver tranquilamente. Por quê? Eu tenho agora duas potências, lembrar que aqui o expoente é 1, né? Duas potências de mesma base sendo divididas, e essa propriedade é muito tranquila de se lembrar. A gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes, 40 menos 1. Por isso que foi importante lembrar que quando não tem nada aqui, é 1. E agora é só fazer, né? 2 elevado a 40 menos 1, 2 elevado a 39. E a gente tem essa alternativa, né? Olha para você ver nas opções ali. Alternativa correta, letra D. Me diga se você conseguiu resolver essa questão e vamos, claro, para as outras também que o vídeo aqui nos aguarda. Olha que legal essa questão que eu trago para vocês. Quanto é 90% de 60%? É uma questão muito interessante de matemática básica e eu pergunto para você, você sabe calcular essa porcentagem de porcentagem? Deixa para mim nos comentários qual é seu palpite, letra A, letra B, letra C ou letra D. E claro, vamos calcular juntos aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas formas estratégicas de traçar esse caminho para encontrar a resposta desse problema. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu trago vídeo todos os dias para vocês, então se inscreva aí para você acompanhar todos os dias, beleza? Deixa aquele like, também fortalece muito aqui o meu trabalho no YouTube, tá bom? Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar que as porcentagens, né, elas têm definições muito interessantes e algumas equivalências que vão nos ajudar bastante a sair fazendo as contas aqui. Por exemplo, uma porcentagem ela pode ser transformada em uma fração ou em um número decimal. E eu vou fazer essa transformação para a gente encontrando duas maneiras de representar o 90%.
tá? Que ele é equivalente à própria definição que eu acabei de falar para vocês, né? 90 por 100 ou por cento, né? Tanto faz. Ou seja, uma divisão centesimal, 90 sobre 100, são 90 partes de 100. Ou eu posso encontrar, se eu fizer essa divisão, né? 0,9, que é o mesmo que 0,90. Beleza, essas duas equivalências vão nos ajudar. Uma delas, na verdade, a gente pode escolher no final. O 60% é a mesma coisa. Então, 60%, usando a equivalência aqui, vai ser 60 sobre 100, que é o mesmo que 0,6. Ou 0,60, tanto faz, certo? Sabendo disso, agora fica muito mais fácil de calcular. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso, tá? Primeiramente, vamos lembrar que a definição de cálculo de porcentagem, né, o D sempre será uma multiplicação. Então, vou ter que multiplicar um número pelo outro, certo? Vou pegar o 90% e multiplicar por 60%. Vou escolher primeiramente as frações. Você vai ver que vai ser interessante, tá? Então, 90% de 60% é 90 sobre 100 vezes 60 sobre 100, certo? Essa aqui é a definição do cálculo de porcentagem, lembrando que o D é multiplicação. Antes de sair multiplicando, é claro que a gente poderia livremente aqui, né, fazer 90 vezes 60 e fazer 100 vezes 100. Mas existe uma forma de simplificar. Eu posso cortar esse zero com esse e esse zero com esse, sobrando apenas 9 vezes 6 e 10 vezes 10. Fazendo isso, lembrando que a multiplicação de frações, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então, é só multiplicar os de cima. 9 vezes 6, a tabuada, 54, sobre 10 vezes 10, que é 100. E, de propósito, ou não, né, caímos aqui em uma nova fração centesimal. E a gente sabe que, por definição, uma fração centesimal é uma porcentagem. Então, 54%. Logo, a minha resposta, né, a alternativa letra D. Bem interessante, né? Ah, mas e se eu quisesse usar os decimais? Daria também? Era só fazer 0,9 multiplicado por 0,6. O resultado disso vai ser 0,54, certo? Você pode fazer a continha aí tranquilo. Multiplica 9 vezes 6 e põe duas casas decimais. E 0,54, aí aqui a gente usa a definição, né? 54 centésimos e, novamente, 54%. Então, das duas maneiras eu encontraria a resposta correta, beleza? E aí é só chegar aqui, marcou letra D e finalizou a questão. Essa foi só a primeira, vamos para as próximas, praticar um pouquinho de matemática. Olha lá que legal essa questão de porcentagem, pessoal. Quanto é 10% de 20% de 200? Você pode perceber que aqui temos duas porcentagens sendo aplicado no mesmo valor. E essa aplicação ela é sucessiva, ou seja, eu aplico 10%, depois em cima dos 20% de 200. Então, se eu fosse fazer uma leitura, faria da direita para a esquerda, né? Primeiro eu faço 20% de 200, depois calculo 10% desses resultados. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma bem interessante de resolver, na verdade, duas maneiras legais, e você vai gostar, espero que goste, né? Se você souber, deixe para mim nos comentários o seu palpite dessa daqui também, tá bom? Para resolver, gente, eu preciso transformar nas definições de porcentagem. O 10% ele tem duas representações. Ele pode ser representado por 10 sobre 100, ou seja, sua forma fracionária, ou pode ser representado também por 0,10, que é o mesmo que 0,1. Também pode. São duas maneiras de se enxergar a porcentagem. Eu vou utilizar essas duas maneiras para calcular o resultado. Da mesma forma, o 20%, ele é 20 sobre 100. E aí aqui, 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. Poderia ser 2 sobre 10 também, tanto faz, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou usar a fração. Tem muita gente que gosta de usar a porcentagem como fração, e eu gosto também, você vai ver por quê. Nessa questão especificamente,
como temos vários zeros, vai dar para fazer algumas simplificações e vai ficar bem legal para resolver. Olha para você ver. 10% vou transformá-lo, ou usar uma equivalência, né? 10 sobre 100. O D em matemática, a gente sabe que é multiplicação, então multiplica. 20%, a gente acabou de ver que é 20 sobre 100, certo? E o D de novo multiplica por 200, que é o valor final. Aqui que vai entrar uma coisa muito boa. Eu poderia multiplicar todo mundo e depois dividir, tanto faz, né? Vai dar certo também. Mas olha o que eu percebo. Existem várias potências de 10 aqui, né? Todos os números são com zeros no final. Então eu consigo fazer simplificações por 10. Esse zero corta com esse zero corta com esse. Porque 200 dividido por 100, de fato, é o número 2 que sobrou aqui, né? E aqui a mesma coisa. Esse corta com esse e esse corta com esse. E olha como que ficou fácil, gente. Meu Deus, cortou tudo aqui, né? Vou reescrever o que sobrou. 1 vezes 2 vezes 2. Olha só, brincadeira de criança isso aqui, né, gente? 1 vezes 2 vezes 2 foi o resultado que ficou pra gente calcular. Isso aqui, gente, só pode ser 4, né? Portanto, 10% de 20% de 200 é igual a 4. Ah, mas eu falei que existia outra maneira. Nesse caso, não é a melhor forma de se resolver, mas existe essa outra maneira e eu vou mostrar para vocês. Eu poderia ter usado a forma decimal. E aí vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ao invés de usar a forma fracionária, vai ficar 0,1 vezes 0,2 vezes os 200 que ficou ali, né, para ser aplicado. Então, essa forma e essa forma é a mesma coisa, só que mudou. Ao invés de ser fração, é decimal, mas o resultado vai ser o mesmo, você vai perceber. 0,1 vezes 0,2 é igual a 0,02, certo? Vezes 200. Muito bem. Aqui, inclusive, a gente pode usar uma notação científica. Olha que legal, vou explorar essa parte aqui, ó. 0,02 em notação científica é 2 vezes 10 elevado a menos 2, certo? E o 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar as potências e vou multiplicar os que estão fora. 2 vezes 2, 4. 10 elevado a menos 2 é multiplicado por 10 ao quadrado, conserva a base, soma os expoentes, né? 10 elevado a menos 2 mais 2 é 0. Então, 4 vezes 10 a 0. E 10 a 0 é 1. Então, esse aqui só pode ser 4, de fato. Essa aqui é a nossa resposta. Então, bateu, né? Mesmo valor. E, é claro, você não precisava usar a notação científica. Eu só explorei aqui para a gente poder entender que existe essa forma também. Mas se você multiplicasse aqui, já daria 4 direto e reto, beleza? Essa foi mais uma questão. Vamos para a próxima. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática básica para você tentar resolver e deixar para mim nos comentários qual é seu palpite. A questão é o seguinte, pessoal. 8 mais 8 dividido vezes 4 dividido por 8 menos 8. E aí eu pergunto para você se você sabe a ordem correta de se resolver essas operações e se você consegue fazer esse desafio aqui. Comente aí também para mim da onde você está assistindo os meus vídeos. Quero saber aonde o YouTube está entregando os meus conteúdos aqui por esse Brasilzão afora. Fico muito feliz de você estar aqui. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, beleza? Se você puder curtir esse vídeo também, fortalece muito o meu trabalho aqui na plataforma. Antes de mais nada, agora a gente vai ter que lembrar dessas palavrinhas aqui que estão aqui listadas, já coloquei aqui para vocês, para facilitar a nossa vida. Porque esse pendas aqui vai nos ajudar na ordem correta das operações. Começando aqui então pelos parênteses, na nossa questão não temos parênteses, então a gente já pode eliminar essa primeira aqui. Depois temos os expoentes. Gente, os expoentes são as potências e raízes. Aqui também não aparecem, a gente pode cortar. E agora sim chegamos no ponto importante. Temos aqui, gente, multiplicação, divisão, adição e subtração. Nessa ordem aqui de cima para baixo é a ordem que devemos resolver. Só que multiplicação e divisão, elas têm a mesma prioridade. Então, a gente deve resolver da esquerda para a direita na ordem que aparece. Da mesma forma, adição e subtração também da esquerda para a direita. Então, nessa questão que a gente tem aqui, devemos começar resolvendo essa multiplicação, ó. É a primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão. Então, vamos resolver 8 vezes 4.
e colocar o resultado dele aqui embaixo, atualizando a nossa expressão. O 8 eu vou manter aqui por enquanto. E vou colocar 8 vezes 4. 8, 16, 24, 32 é o valor dessa multiplicação. Vou colocar aqui também. Dividido por 8 menos 8. Muito bem, estou fazendo com calma para a gente não errar. Fiz primeiro essa multiplicação, logo em seguida não temos mais multiplicação nessa ordem, vou ter que fazer essa divisão aqui, certo? Na ordem que aparece. Então, faço primeiro essa multiplicação, depois essa divisão, que é aqui representado por nós nessa parte aqui, ó. 32 dividido por 8 é igual a 4. Então, vai ficar 8, que é esse 8 aqui, mais 4, que é o resultado dessa divisão, menos 8. Olha que joia. Agora, a adição e subtração você pode fazer com mais facilidade, né? 8 mais 4 é igual a 12, menos 8. Logo, 12 menos 8 é igual a 4. Vou circular de vermelho aqui, vou fazer um quadradinho, na verdade, né? Para representar para a gente a nossa resposta como sendo o número 4. Você conseguiu chegar nesse 4? Conseguiu descobrir esse valor dessa expressão numérica? Comente aí para ver se você conseguiu acertar. E agora, gente, temos que definir qual desses valores aqui, né? Qual dessas operações que estão nas opções de resposta representa para a gente esse número 4. Você já sabe qual delas que representa para a gente esse valor? Vamos começar da primeira, 4 ao cubo, que é uma potenciação muito interessante para a gente poder relembrar como que faz, beleza? A potenciação, gente, é muito simples, você só tem que lembrar o que significa cada um desses valores que estão aqui compondo essa operação. Eu vou começar pelo número 4, que é chamado de base, ele inclusive é escrito maiorzinho um pouquinho, e o número de cima é chamado de expoente. O número que está embaixo ele vai multiplicar por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. E essa quantidade é dita pelo expoente, esse número 3 que está em cima. Em outras palavras, esse 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. São 3 fatores 4 que significa essa potenciação aqui. Então, se eu fizer essas operações todas, 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4 é igual a 64. Passou bem longe da nossa resposta, mas a gente pôde aqui revisar um pouquinho sobre as potências, beleza? A próxima operação, alternativa letra B, temos aqui o 4 fatorial. O 4 fatorial, gente, é bem interessante, uma operação muito legal, que a gente aprende muitas vezes na escola, dependendo de onde você estudou, né? No ensino médio, quando a gente estuda lá combinatória, né? Análise combinatória, na aparição de permutações, tá? Então, o fatorial ele vai ser basicamente a multiplicação do número que está sendo aplicado aqui, né? No caso, o número 4, por todos os números menores ou iguais a ele, números naturais, tá? Parando sempre no número 1. Então, vai ficar aqui pra gente 4 vezes o antecessor do 4, que é o 3, vezes o antecessor do 3, que é o 2, vezes o antecessor do 2, que é o 1. Então, vem diminuindo de 1 em 1 até chegar no 1. E esse aqui vai ser o meu resultado. Basta que a gente faça essa multiplicação. 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 2 é 24. Lembrando que 24 vezes 1 também é 24, então não muda nada. Logo, essa opção também não é a nossa resposta. Podemos eliminar, então, a alternativa A e B. Vamos agora para a opção, para a alternativa letra C. Essa opção, ela deve aqui uma dependência de um conjunto numérico muito importante, que eu vou mostrar para vocês, tá? Sempre gosto de listar esses números. Esses números que eu estou dizendo são os números primos. Você conhece os números primos? São muito importantes. Quando a gente aprende divisibilidade na escola, né? Critérios de divisibilidade, múltiplos e divisores, a gente aprende os números primos. Porque os primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Começando pelo primeiro primo, que é o 2, depois temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante, tá? Esse conjunto numérico é infinito, então esse aqui já é suficiente para a gente poder resolver tanto essa primorial quanto essa raiz que vai ser útil também, tá? Os números primos aqui na fatoração. Muito bem, o que eu vou fazer agora com esse conjunto numérico, como eu disse para vocês?
O primorial, que é essa operação, esse hashtag aqui, ele vai nos levar a esse conjunto numérico, beleza? Como que vai funcionar? O primorial ele vai selecionar todos os primos menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado e vai multiplicar. Então, eu vou selecionar nesse conjuntinho aqui todos os números primos menores ou iguais a 4. O 4 não é primo, então vou selecionar apenas os menores que ele, no caso, o número 3 e o número 2. Ou seja, a minha operação 4 primorial é obtida a partir do 3 vezes 2. Percebam que todas essas três operações dependem da multiplicação. Então, é algo realmente muito básico e muito tranquilo de se resolver. 3 vezes 2 é igual a 6. Ó, chegamos bem perto da nossa resposta, mas ainda não chegamos lá, beleza? Precisamos descobrir um valor que tenha representado o número 4 para a gente. E essas três opções já foram descartadas. Sobrou para a gente a raiz cúbica de 64. E aí eu vou mostrar para vocês uma maneira interessante de se resolver essa operação. Como que eu faço para resolver uma raiz cúbica? Eu vou pegar o 64 e vou fazer uma fatoração pelos números primos, tá? Vou fazer aqui um traçadinho e vou fazer a divisão pelos números primos. Por que eu faço isso? Porque eu vou descobrir certos números primos que multiplicados que resultam em 64. E isso vai me ajudar de alguma forma, vocês vão ver. Começando pelo primeiro primo que é par, que é o número 2, na verdade é o único primo que é par, vou dividir por 2. 64 dividido por 2 é 32. E aí, sempre que eu tenho um número par aqui, eu consigo dividir por 2. Então, eu vou por 2 de novo. 32 dividido por 2 é igual a 16. Vai por 2 de novo. 16 dividido por 2 é 8. 8 por 2 de novo dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Ou seja, a minha fatoração do 64 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Em outras palavras, eu posso aqui fazer uma melhora, né? Para poder usar essa nossa fatoração na nossa raiz cúbica. Como o índice aqui é um índice 3, eu vou selecionar de 3 em 3. 2 vezes 2 vezes 2, porque isso aqui é 2 ao cubo, né? E 2 vezes 2 vezes 2 também é 2 ao cubo. Olha que legal. Então, eu tenho aqui que esse 64 ele pode ser representado por 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E, de fato, se eu fizer essa operação aqui de potenciação e depois a multiplicação, eu vou obter o 64. Agora, coisa importante. Se eu tenho uma multiplicação, eu posso separar em duas raízes separadinhas, tá? Vai ficar para mim aqui raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. E por que que isso é interessante? Raiz cúbica e expoente 3 corta. Raiz cúbica e expoente 3 corta. Ou seja, o resultado da minha raiz vai ser obtido a partir do 2 vezes o 2, que foi os números que ficaram depois da simplificação. E 2 vezes 2 é igual a 4. E olha que legal. Quer dizer que raiz cúbica de 64 é igual a 4, que é aquele número que a gente gostaria de ter encontrado, né? O 4, que é o valor da expressão. Em outras palavras, letra D é a opção correta dessa questão aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquele joinha. Vamos para o próximo. Fique com Deus e até lá. E aí, pessoal, olha que interessante essa questão que eu trago para vocês. A pergunta é: qual é a metade de 5,4 horas? Temos aqui uma questão muito comum de cair aí em concurso público, em alguma parte envolvendo aí conversão de unidade de medida de tempo, tá? Então, muito importante a gente identificar aqui o que está sendo trabalhado na questão, porque devemos aqui encontrar uma equivalência dessa frase aqui, né, com uma dessas alternativas. Será que a metade de 5,4 horas é 250 minutos, 324 minutos, 162 minutos ou 170 minutos? Se você já sabe, deixa para mim nos comentários aí o seu palpite e, claro, venha comigo para você acompanhar a resolução completa que eu vou mostrar para vocês. Tem várias maneiras de resolver, eu vou tentar mostrar duas aqui para vocês, se o vídeo não ficar muito longo, mas eu acho que vai ser legal, para a gente poder entender como que é que a gente faz esse tipo de questão. Tá bom? A primeira coisa que a gente tem que entender é que devemos converter horas em minutos. Então, horas, a gente vai ter que passar para minutos.
E aí, para fazer isso, a gente precisa conhecer essas unidades de medida. De horas para minutos, qual é a operação que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que saber a equivalência, né? Quantos minutos tem uma hora? Uma hora é igual a 60 minutos, certo? Beleza, isso aqui é importante para a gente saber. Então, quer dizer que se eu tenho o valor em horas e quero transformar em minutos, basta que eu multiplique por 60. Essa é uma maneira. Se eu pegar os 5,4 horas e multiplicar por 60, eu vou encontrar quantos minutos, né, tem em 5,4 horas. Isso com certeza. Daqui a pouquinho a gente faz dessa maneira um pouco mais direta. Mas eu gostaria de ensinar para vocês uma forma de usar o método do cálculo mental, para a gente poder fazer esse cálculo sem muita dificuldade, sem usar conta com vírgula, por exemplo. E para fazer isso, olha que interessante, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 5,4 horas em 5 horas, né? A parte inteira, e aqui embaixo eu vou colocar 0,4 horas. Por quê? 5 mais 0,4 é exatamente o 5,4. E aí aqui fica mais fácil de fazer a conta nessa multiplicação por 60. 5 vezes 60 é mais fácil, né? Vai ser igual a 300. Só você fazer 5 vezes 6, que é 30, e colocar um zero, certo? 300 o quê? Minutos. Beleza, então 5 horas completas são 300 minutos. Agora vem a parte interessante. 0,4 horas. Isso aqui, gente, muita gente vai achar que é 40 minutos, muita gente vai achar que é 4 minutos, isso pode acontecer. Inclusive tem a alternativa aqui, 170 minutos, que é a metade de 340. Só que não é a nossa resposta. Por quê? O sistema de horas, né, de unidade de tempo, ele é sexagesimal. O que isso quer dizer? Ele é de 60 em 60, não é de 10 em 10 como a gente está acostumado. Esse cara aqui, ele é um decimal, não é um sexagesimal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma equivalência. Se uma hora é 60 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa hora aqui em 10 partes iguais. Então vou dividir por 10. Se eu quebrar uma hora em 10 partes iguais, eu vou ter 1/10 de hora. Então, isso aqui já é bom pra gente. E se eu fiz isso aqui com esse lado, eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou dividir por 10 também. Então, divide por 10. O que eu vou encontrar? 60 minutos dividido por 10 dá 6 minutos. Eu encontrei que 1/10 de hora é igual a 6 minutos. Nesse caso aqui, eu tenho 0,4, que são 4 décimos. Então, é 4 vezes 0,1 hora. E 0,1 hora a gente acabou de ver que é 6, né? Então vai ser 4 vezes 6. E 4 vezes 6 a tabuada fica mais fácil, né? 24 minutos. Então 0,4 horas equivalem a 24 minutos. E quer dizer então que 5,4 horas é igual a 5 horas mais 0,4 horas, que é igual a 300 minutos, né? A gente fez a equivalência ali, mais 24 minutos. Ou seja, 5,4 horas é igual a 324 minutos. Aí você, muito apavorado na hora da prova, vai marcar a letra B. Só que isso aqui vai estar errado, gente. Por quê? Ele não quer quanto que é 5,4 horas, ele quer a metade. Aí você tem que tomar cuidado, senão você acaba errando por bobeira, tá? A metade de 324, eu pego 324 e divido por 2, né? Agora sim, 324 dividido por 2 é igual a 162 minutos. Portanto, agora sim a resposta, alternativa, letra C. E aí, gente, você pode pensar o seguinte, mas eu queria só multiplicar por 60, será que funciona também? Vamos fazer aqui no cantinho? Aí, vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, fazer uma marcação aqui, tá? Vou pegar 5,4 horas, vou multiplicar por 60. Teoricamente, a gente sabe que vai ter que dar 324. Será que vai dar? 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 5 dá 0, 6 vezes 4, 24, sobe 2. 6 vezes 5, 30, com 2, 32. Olha lá. 0, 4, 2, 3. Mas deu 3.240. Não pode esquecer, tem vírgula, eu tenho que pôr a vírgula, 324. E aí deu 324 minutos
é só repetir o processo, divide por 2, 162. Então vale também você só multiplicar por 60, caso você não lembre aí da forma mais prática de fazer de cabeça, você pode multiplicar por 60. Interessante, né? Me diga nos comentários se você fez de alguma dessas duas maneiras, se você gostou da resolução e vamos para a próxima questão.